Alô, amigos, mais uma vez estamos no seu televisor nesse primeiro sábado de 2015. E para nós é motivo de muita alegria podermos continuar a entrar na sua casa e ser alvo da sua atenção, como temos tido o privilégio nesses últimos anos. Está começando o programa Louvor e Mensagem. E eu queria desafiar você a telefonar para um parente, para um amigo, para que ele possa também ficar sabendo de algumas coisas importantes. Nós vamos ter uma entrevista com um casal muito abençoado e logo em seguida eu quero trazer uma mensagem que certamente vai abençoar a sua vida e a vida da sua família. Está começando o programa Louvor e Mensagem. Olá, amigos, bem-vindos ao programa Louvor e Mensagem. Hoje, no nosso bate-papo, eu estou recebendo o Vinícius Soares e a Ruth Soares. O Vinícius trabalha com construção civil na área de engenharia, a Ruth é uma pedagoga e ela também tem uma voz belíssima, está à frente de um grupo de louvor, o Vinícius também é professor de estudo bíblico, enfim, um casal totalmente envolvido com Jesus e com a Igreja do Senhor Jesus. E nós vamos conhecer um pouco da experiência desse jovem casal, como foi que Jesus se tornou assim o centro dessa família e da vida deles. Tudo bem, Vinícius? Tudo bom, pastora Graça? Tudo bem, Ruth? Tudo bem, graças a Deus. Vamos lá, eu vou começar pelo Vinícius. Conta um pouquinho, Vinícius, como é que foi a tua experiência, como é que você conheceu Jesus, se você já foi criado no Evangelho, como é que foi isso? Então, eu não nasci num lar evangélico, mas sempre tive uma vontade, um desejo, né, uma sede de Deus. Eu fui para a Igreja Católica, levado por um padrinho, né, e passei um período da minha infância, né, e até o início da minha adolescência na Igreja Católica. Fiz primeira comunhão, fiz crisma. Você buscava Deus? Buscava Deus, mas eu ainda sentia que ainda faltava alguma coisa. E devido a eu ter começado a trabalhar muito cedo, a gente acaba conhecendo pessoas que vão te levar para um caminho bom. Você me disse que começou a trabalhar com 9 anos. Com 9 anos de idade. Trabalho infantil, gente? Na é crime. Na época, ainda se podia, né, trabalhar, né, era comum. Né, como ainda tem muitas crianças que ainda trabalham. E devido à necessidade da família, de poder ajudar, e aí eu comecei a trabalhar. E aí eu acabei me desenvolvendo muito rápido, porque você ganha uma certa liberdade. É verdade. E aí, em meio a essa liberdade, um adolescente, é difícil ele poder distinguir qual é o caminho. Conhece coisas boas, mas também conhece muita coisa ruim. O lado bom foi porque eu comecei a trabalhar muito cedo, então assim, ganhei responsabilidade. Adquiri conhecimento, me tornei profissional muito cedo, com 17 anos eu já era profissional. Então, acabei agregando alguma coisa, de um valor, o valor da profissão. Mas eu também conhecia a bebida, conhecia o cigarro e conhecia outras coisas que acabam atraindo um adolescente. Da vida adulta, né? Da vida adulta, que isso não era para a minha idade de adolescente. Mas essa carência, essa necessidade, somando com a decepção com os amigos, né, que eram mais próximos quando você tinha alguma coisa para oferecer, e meio à dificuldade, muitos deles se afastavam. Quer dizer, quando tinham bons serviços, bons trabalhos, estavam os amigos aí, tudo com você. Aí você faltou serviço. Aí você começa a perceber que existe uma diferença. Né? E quando eu fui convidado a trabalhar dentro de uma igreja. E aí, trabalhando nessa igreja, mesmo durante o expediente, tinham cultos. Né? E às vezes eu trabalhava lá no sábado, tinha culto de jovens aos sábados. E eu via que o carinho... Escutando a mensagem e vendo o carinho, e vendo o tipo de relacionamento que aqueles jovens tinham, eram diferentes do meu. Eles eram felizes sem a bebida, sem o cigarro, sem a música alta, sem aquela farra. Eles eram felizes e viviam muito bem, tinham uma amizade, um carinho, e eu via que tinham diferenças sociais muito grandes. Né? Tinham uns que tinham
uma condição financeira melhor outros estavam não. juntos com aquele que tinha uma condição menor. A igreja é esse espaço democrático. Eu digo que a verdade, verdadeira democracia, verdadeiro equilíbrio social está dentro da igreja, verdade, né? É verdade. E aí, em meio àquela situação que eu estava vivendo, eu tomei uma decisão. E eu fiz um pacto com Deus. De que, assim, eu ia curtir o meu último carnaval, né, e ia me converter. Coisa bem de adolescente, né? Coisa bem de adolescente. Eu tinha 17 anos, e aí, naquele carnaval, já não foi da mesma forma. Porque o Espírito Santo de Deus já estava trabalhando no meu coração. Não foi só uma decisão racional minha. Foi algo que o Espírito Santo de Deus foi trabalhando na minha vida já. Por ouvir a palavra de Deus, né? A gente vai ouvindo a palavra e aquela semente ela vai brotando no nosso coração. E aí depois passou o carnaval, como eu falei, já não foi aquele carnaval, foi algo já aquele carnaval meio que não estava mais satisfazendo o teu coração. Não estava mais preenchendo o meu coração. E aí na primeira semana depois do carnaval eu fui para a igreja com o meu coração decidido, né? Quando o pastor fez o apelo, na verdade, eu só estava esperando ele fazer o apelo para eu ir lá na frente. E eu fui lá, tomei uma decisão na minha vida e de lá para cá tudo foi mudando. A minha forma de enxergar o mundo foi mudando. E você encontrou amigos diferentes, verdade, né? Verdade. E então, eu sentindo, eu comecei ali naquele mundo ali, de buscar a Deus, de buscar a palavra. E meio a esse conhecimento, eu vi que algumas coisas dentro daquela igreja, aquele primeiro encontro, não estava de acordo com aquilo que eu estava lendo, aquilo que eu estava aprendendo. E aí eu fui, através de um amigo, eu conheci a Maranata e eu fui fazer uma visita. E eu cheguei lá num domingo muito cedo. A nossa igreja, a Igreja Missionária Evangélica Maranata, em Duque de Caxias. Igreja Missionária Evangélica Maranata, em Duque de Caxias. E lá nessa visita que eu já fui convidado para chegar, para assistir a classe, a Escola Bíblica Dominical. E eu me apaixonei pela aula. Foi uma aula tão maravilhosa, eu adquiri Você descobriu como é bom estudar a Bíblia. Como é maravilhoso estudar a Palavra de Deus. Porque a gente vai descobrindo o quanto Ele se importa com a gente, o quanto Ele se dedica a nós. E aí eu tomei essa decisão de ficar na Maranata, porque ali eu encontrei esse lugar, né, onde saciava a minha sede por Deus, que eu podia buscar a Deus junto com os irmãos. Que bom. E foi lá também que você encontrou a Ruth, né? Essa jovem aí, muito querida, que a família é uma família muito especial para a Igreja Missionária Evangélica Maranata. E Ruth, você, embora a sua mãe ela é uma mulher de Deus, criou vocês no caminho do Evangelho, você passou um tempozinho meio ovelha desgarrada, não é? Meio perdida. Como é que foi esse retorno? Bem, quando na adolescência, com meus 14 anos, nós nos mudamos, né? Então, conheci a Maranata. Minha mãe conheceu a Maranata, eu tinha em torno de 4 anos de idade. A Maranata tinha só 6 meses, me parece, fundado ali em Duque de Caxias. E então eu cresci ali naquele meio. Então, quando houve esse rompimento na minha adolescência para ir para outro estado, conhecer outras pessoas, apesar dos meus parentes serem todos de lá, mas eu não tinha contato com eles. Então, para mim, foi muito difícil. E chegando lá, eu fiquei naquela fase meio revoltada. Então, eu fiquei praticamente... Adolescente, quando se muda, é uma revolta só, né? Aquelas coisas de adolescente que são os rompantes. Então, eu fiquei 1 ano, mais ou menos, assim, sem botar o pé em nenhuma igreja. Até cheguei a frequentar algumas, mas não conseguia me adaptar. Até que um belo dia, né, eu penso comigo que muitas das vezes a gente quer se afastar de Deus, mas Ele não se afasta da gente. Com certeza. Então, eu ficava afastada, mas algo dentro de mim sempre... como uma atração, né? Então, eu sentia Quase que a pessoa, assim, na adolescência, bota Deus na geladeira. Isso. Sabe, não, eu volto, isso, né? Um dia e fica eu volto. aquele incômodo, né, no coração. Isso, a semente está lá, né? A semente é boa, foi plantada.
E quando um belo dia eu estava na minha casa, varrendo a casa, tinha 15 anos, e eu senti de ir na igreja da qual minha mãe e os meus irmãos estavam frequentando naquele momento. E eu falei assim, hoje eu vou lá naquela igreja, então vou ver como é que é lá o culto. E fui, e naquele dia Deus colocou uma canção no meu coração. Eu sempre gostei de louvor, sempre gostei de cantar. E a canção era Ao Meu Redor, Deus Sempre Está. Ao meu redor, Deus sempre está. Quando eu pisei lá na igreja, eu gostei muito do culto. E no final houve uma reuniãozinha, no final ali com os jovens. E assim, claramente Deus falou comigo. Eu estou ao seu redor, né? Eu estou contigo. E aquilo me impactou muito, porque foi justamente aquilo que Deus tinha falado comigo naquele dia. E a partir dali eu me envolvi com as coisas de Deus, na casa do Senhor, trabalhando para Jesus, com todo meu coração apaixonado por Jesus. Então eu me dei ali, né? Foi um período de 3 anos. Mas assim, nós tivemos uma perda, né, do meu irmão lá no Espírito Santo. Foi quando a gente retornou para o Rio em 97. E eu me afastei novamente. Então eu fiquei muito perdida, novamente perdida. E eu chego a dizer que eu fiquei perdida dentro da casa do pai. Então, você estava na igreja socialmente, porque você tinha amigos. A igreja é um ambiente muito gostoso, muito acolhedor. Verdade. Tanto que, às vezes, as pessoas estão na igreja mais pela social do que propriamente pela mensagem, o que é um perigo. Exatamente. E eu vivi isso aí. Então, eu comecei a me envolver com pessoas ali dentro da igreja que também estavam tão perdidas quanto eu. E vivia aquela parte social. Eu ia à igreja para os irmãos me verem, para minha mãe me ver, para as minhas irmãs ficarem felizes. E eu fazia aquele social. Até que um belo dia, o Espírito Santo, ele nos conduz e eu senti claramente, novamente, Deus falando comigo. Chega disso. Chega de viver essa vida medíocre que você tem vivido, né? E foi quando eu tomei uma decisão firme de retornar para o Senhor de verdade, ser uma cristã de verdade, seguir os preceitos, né, cristãos de verdade. Foi quando eu conheci Vinícius e ali eu decidi. E também começou a se envolver mais no louvor da igreja. Você e suas irmãs todas têm uma voz muito linda, não é? Atualmente vocês estão realmente envolvidas com esse ministério lindo de louvor. Às vezes o nosso público não sabe que a música dentro da igreja evangélica tem um peso assim muito importante, né? Verdade. Nas nossas reuniões. Muito. Então, é um lugar assim que surgem muitos talentos. Verdade. E até vocês criaram um grupo, né? Isso, um grupo de louvor chamado Perdão da Cruz. O intuito de quando nós resolvemos gravar esse CD era primeiro porque a gente junta o útil ao agradável, né? A gente ama louvar, a gente ama adorar a Deus, né? Deus nos deu composições próprias, né? São composições do próprio grupo. E nós também pensamos em algo mais, que seria ajudar o próximo. Porque a gente entende que servir a Deus é servir com certeza ao próximo. No deserto, pelo seu amor, o Senhor. E como eu tive uma infância que a gente foi muito servido pela Igreja Maranata, inclusive, né, pela assistência social. E Deus colocou no nosso coração também de abençoar. Então, a renda desse CD vai para uma ONG chamada SCAC, Associação Cristã de Apoio à Criança, fica no bairro do Amapá, em Duque de Caxias. Quem quiser saber um pouquinho mais... Quem quiser saber um pouquinho mais, você pode entrar na nossa página do Facebook, Perdão da Cruz. www. E o site www.perdãodacruz.com.br. E também, se quiserem saber um pouquinho sobre a SCAC, você sabe o e-mail da SCAC? O e-mail da SCAC... Vê se está aqui. Sim, tem um e-mail, casamiga@casamiga.org.br. E também tem a página aí na no nossa Facebook. telinha, que justamente a renda desse CD é para ajudar essa associação que trabalha com crianças com apoio escolar, de crianças carentes e apoio em várias áreas de psicologia, enfim, tudo que uma criança carente, que não é órfão, que tem pai ou tem mãe, mas precisa do apoio para o seu crescimento nessa região tão carente que é o bairro do Amapá, em Duque de Caxias, né? Exatamente. Que bom. Esse foi o nosso intuito. Então, a turma, se entrar aí nesse site, vai escutar vocês? Vai escutar.
Mas também compra o CD. Compra o CD, é importantíssimo. Compra o CD porque é importante esse recurso para as cartas. É verdade. Lá tem os nossos telefones para contato também. Que bom. Quem quiser. Ruth e Vinícius, foi um prazer bater esse papo com vocês e saber que a igreja se tornou assim uma família para vocês, não é? É verdade. Um lugar em que você ensina, a Ruth canta, tem amigos, louva a Deus, crescem em Jesus Cristo. Olha, as pessoas não imaginam como é bom pertencer à Igreja do Senhor Jesus. Verdade. É um lugar maravilhoso. Maravilhoso. Muito importante. Muito obrigado. Deus abençoe vocês e abençoe esse ministério lindo de vocês. Amém, pastora. Obrigada. Mas fique ligado, o programa ainda não terminou. Você está vendo um telefone, ligue para nós. Temos um grupo aqui que vai atendê-lo com muito carinho, vai orar por você, ou te dar alguma informação de endereço. Visite uma das nossas igrejas, você vai ver que ambiente acolhedor, que família maravilhosa você vai encontrar na igreja. Mas continue ligado para escutar uma mensagem sobre Jesus, que vai abençoar o seu coração. Meus amigos, mais um ano começa e se você raciocinar, pensar direitinho, você há de convir que é tudo a mesma coisa. Os dias se sucedem, o sol se põe e vem um novo dia e você não consegue estabelecer uma diferença entre o ano, os dias de 2015 e os dias de 2014. São todos iguais, só mudou o número. Mas, na realidade, os problemas, os sonhos, as necessidades das pessoas são as mesmas. E, por isso, é bom que a gente tenha uma experiência bonita com Deus e conhecer as características desse Deus. Faz bem para nós, é segurança, é conforto, é consolo para os nossos corações. Existe um salmo na palavra de Deus, um salmo de Davi, que é um dos salmos mais lindos de toda a Bíblia, o Salmo 139. O salmista vem falando das características do nosso Deus. Ele começa com as características de que nosso Deus, ele sabe tudo, ele é onisciente. Então diz assim, tu me sondas, tu me conheces, esquadrinhas o meu andar, sabes, ainda a palavra não me chegou à boca e tu já a conheces toda. Então não há nada que nós possamos esconder de Deus. Deus sabe tudo, está em todos os lugares, tem todo o poder e sabe tudo. São as características de Deus. Depois do versículo 5, o Salmo 139 começa a falar sobre essa outra característica do nosso Deus, que ele é onipresente. Ele está aqui e ele está aí aonde você está agora. Ele conhece, não só sabe a sua necessidade, conhece o seu drama, mas ele está aí. Ele pode estender a sua mão para você, cuidar de você, transformar a sua vida. O Senhor Jesus Cristo, ele tem esse poder maravilhoso de se importar conosco. Ele deixou a sua glória do unigênito do Pai e habitou entre nós porque ele estava interessado em abençoar as nossas vidas. Esta é a maravilha do Evangelho de Jesus. Um Deus tão grande que está interessado na sua dificuldade, no seu problema. Talvez as pessoas digam, como é que pode um Deus que criou o universo, um Deus que sabe de todas as coisas, um Deus que é capaz de tudo? O Salmo 139 também fala de que Deus é onipotente. Ele pode todas as coisas, ele conhece os detalhes da minha vida, ele pode entrar nos recônditos, nos segredos, onde ninguém entra. Mas como é que pode um Deus tão grande se importar comigo, com você, que somos tão passageiros, tão descartáveis? Essa é
a grande maravilha do Evangelho de Jesus. Quando Jesus entra na nossa vida, ele não está querendo fazer de você uma pessoa mais rica, com mais dinheiro, ser mais importante, ter um carro maravilhoso ou morar num apartamento de 5 quartos de cobertura. Essa não é esse não é o verdadeiro desejo de Deus para as nossas vidas. Ele vem para nos libertar de nós mesmos. Essa que é a verdadeira mensagem do Evangelho de Jesus. Ele quer libertar você de você, das coisas que estão prendendo você, da incredulidade, da malícia, da mentira, da falta de amor, da falta de perdão. São essas coisas que Deus está querendo fazer na minha vida e na sua vida. O fato de estarmos aqui neste canal de televisão, neste momento, como temos feito ao longo de todos esses anos passados, sempre nesse horário, tem uma finalidade, é abrir os seus olhos, é dizer para você que se você quiser, se você invocar o nome do Senhor, esse Deus onipresente, onipotente, onisciente, se você permitir que Ele passe a cuidar da sua vida, sim, porque Ele tem todas essas características de poder, etc., mas Ele é cavalheiro. Deus não força a sua personalidade. Deus não vai arrombando as portas do nosso coração e nos obrigando a servi-lo, a honrá-lo e a obedecê-lo. Não, o nosso Deus é um Deus que te dá liberdade. Se você quiser, você virá. Se você não quiser, você não vai vir, porque depende de você abrir o coração. Lógico que o Espírito Santo nos toca. E é por isso que a Bíblia diz, quando nós ouvirmos o toque do Espírito Santo, nós não devemos ser desobedientes a esse chamado de Deus, porque não é toda hora que Deus chama. Há momentos em que Deus chama você de uma maneira especial. E Ele, nessa hora, se você abre o coração, se você o busca, se você se arrepende, se você se quebranta, se você pede perdão. Esse é o grande problema dos soberbos e dos orgulhosos. É que a caminhada com Deus, para o início da caminhada com Deus, é necessário que haja arrependimento, que haja quebrantamento, que a pessoa olhe para si mesma e reconheça que precisa mudar, que alguma coisa tem que acontecer, que sozinho ele não vai conseguir, ele precisa da ajuda de Deus, do toque do Espírito Santo. Esse é o problema do Evangelho com os soberbos e os arrogantes, pessoas que não querem permitir que o Espírito Santo os quebrante. Eles se julgam autossuficientes, se julgam perfeitos, acham que não têm defeitos. Essas pessoas são imunes, são inacessíveis ao Espírito Santo. Elas se julgam possuidoras de todas as qualidades. Elas não veem que precisam mudar de vida. E o Evangelho veio para os que se quebrantam, para os pequeninos. Quando os anjos de Deus apareceram lá em Belém, quando Jesus nasceu, eles apareceram para os pastores no campo, gente simples, gente humilde, gente que não tinha grandes posses, não eram muito importantes na sociedade daquela época. São essas as pessoas acessíveis ao Espírito Santo. E você que está me ouvindo nesta manhã, se quiser que Deus passe a fazer um milagre na sua vida, depende de você. Olhar para si mesmo, reconhecer que precisa, pedir perdão ao Senhor das coisas que você está fazendo que talvez não estejam agradando a Deus e fazer com que Jesus Cristo possa ser o Senhor da sua vida. Esta é a mensagem da Igreja Missionária Evangélica Maranata ao longo desses anos, neste programa aqui, Louvor e Mensagem, todo sábado de manhã. É isso, nós achamos que se você e eu, se nós todos nos quebrantarmos diante do Senhor e pedirmos a orientação de Deus nas nossas vidas, Jesus Cristo pode fazer toda a diferença. Ele pode
abençoar a sua família, a sua casa, pode abençoar a sua profissão, pode abençoar a sua saúde. Jesus pode curar você não só de doenças físicas, Ele pode curar você de decepções, de mágoas, de frustrações, de complexos, de tantas coisas que embotam a nossa alegria, que tiram a nossa paz. Jesus Cristo veio para nos dar paz, para encher as nossas vidas de vitória. É por isso que a gente está aqui todo sábado, para dizer para você que existe uma possibilidade de vitória na sua vida. O nosso Deus é onisciente, onipresente, onipotente e Ele tem condições de abençoar você, dar a você uma vida bonita. E Jesus Cristo, entrando no seu coração, liberta você de você mesmo, dos seus dramas, dos seus problemas, das suas incredulidades, das coisas que você aprendeu errado, das falsas religiões, dessas coisas que a gente vai aprendendo de pai para filho, de filho, etc., mas que não são a verdade da palavra de Deus. O cristianismo é a verdade que nos liberta e nos faz pessoas totalmente transformadas, totalmente abertas para uma vida de vitória. Eu queria orar com você. Você está vendo um telefone que está aparecendo aí na telinha? Pois bem, existem dezenas de irmãos e irmãs queridos que vêm todo sábado e se colocam à disposição de ouvir, de receber a sua ligação, de orar com você, por você, de anotar o seu nome, de que no momento próprio a nossa igreja se reúne e nós vamos orar por você, por aquilo que você precisa ter vitória na sua vida. Mas nós queremos também que você venha participar de reuniões abençoadas, onde a presença do Senhor Jesus, onde o poder de Deus se manifesta e você pode ser liberto, pode ser transformado, pode ser livre para uma vida abençoada. Eu queria orar com você nesse primeiro programa de 2015. Vamos orar? Meus amigos, meus irmãos, eu fico feliz de falar isso, porque eu sei que nessa hora milhares de pessoas estão comigo neste momento. Vamos orar e vamos orar por você. Eles não conhecem você, mas estaremos fazendo uma corrente de oração enorme com centenas e centenas e centenas de pessoas que creem no Senhor Jesus, que sabem que Jesus pode fazer a diferença. E é por isso que nós estamos aqui entendendo que há um momento de Deus na sua vida. Você pode começar o ano de 2015 totalmente abençoado e transformado pelo Senhor Jesus. Vamos orar juntos? Meu Deus, meu Pai, obrigado por esse momento, nesse início de 2015. Este homem, esta mulher, este rapaz está ouvindo essa mensagem de que Deus é poderoso, Deus pode transformar as nossas vidas, que precisamos nos arrepender, que precisamos nos quebrantar na presença de Deus. Nós estamos, meu Deus, pedindo agora um milagre da Tua intervenção, o milagre da transformação. Tira esse moço desse ambiente que ele está vivendo, que está arrebentando a sua vida e fazendo com que os seus pais fiquem entristecidos, moços e moças que estão agora se drogando, procurando nas drogas uma saída, uma alegria, porque ainda não conhecem Jesus Cristo, a verdadeira presente de Deus, para que nós possamos ter uma vida abençoada. Ó Deus, opera um milagre na vida deste homem, nesse momento, nós oramos em nome de Jesus. Esteja conosco, meu amigo, minha amiga, os nossos endereços estão aparecendo aí na telinha e o telefone, você está vendo esse telefone? Ligue para nós. Se você mora em qualquer bairro do Grande Rio, há sempre uma igreja evangélica da Maranata perto de você. E se não houver, outras igrejas evangélicas que também pregam o Evangelho, exaltam a Cristo, podem abençoar a sua vida. Procure o pastor lá e diga: eu preciso de Jesus. Certamente você vai ser abençoado. Até o próximo programa, em nome de Jesus. Eu sou o pastor Paulo César Brito, da Igreja Missionária Evangélica Maranata. Deus o abençoe e feliz 2015.